Então, é um motivo mesmo de alegria estarmos reunidos nessa noite, com esse objetivo de aproveitar essa ocasião para a nossa instrução. Certamente, num mundo distorcido, de padrões de comportamento distorcido, nós convidamos todos a darem atenção ao nosso irmão Carlos Araújo, que explicará biblicamente o tema: por que os cristãos têm de ser diferentes? Demos atenção, irmão Araújo. A grande maioria das pessoas hoje não quer ser diferentes. Por quê? Porque as pessoas seguem a norma da moral dos seus contemporâneos. Das pessoas que fazem aquilo que fazem na época. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem ser aceitas. Agora veja, irmãos, que isso acontece em todos os campos da vida. Por exemplo, quando uma moda é lançada, o que a maioria faz? Isso mesmo, a maioria acaba usando roupas iguais. Mas veja que isso não acontece só com a moda. Isso acontece com o corte de cabelo, estilos de vida. As pessoas querem copiar o que as outras fazem. Mas por quê? Porque elas querem ser aceitas, elas não querem ser diferentes. E quando tentam ser diferentes das outras pessoas, aí sofrem a pressão dos colegas. E infelizmente, na maioria das vezes, a pessoa acaba cedendo à pressão e fazendo o que os outros fazem. E veja que isso acontece tanto com os adultos como com os jovens. Por exemplo, os jovens, eles são pressionados na escola, talvez por causa de drogas, sexo, ou mentir, colar nas provas. Já os adultos, eles são pressionados muitas vezes no trabalho. Talvez sejam incentivados a serem desonestos, mentir, sonegar impostos. Talvez o patrão encarregado, ele diga mais ou menos assim: todo mundo faz isso, não tem problema. E realmente, essas são as coisas que o mundo faz. Mas abra sua Bíblia, por favor, aqui em 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro 4, versículo 2 e 3. Porque ao aprendermos a verdade, quando aprendemos a verdade, nós como cristãos, aí mudamos a maneira de pensar. 1 de Pedro 4, versículo 2 e 3, que diz assim: a fim de viver o resto do seu tempo na carne, não mais para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Pois no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo a vontade das nações, quando vocês viviam em conduta insolente, em paixões desenfreadas, em embriaguez, em festas descontroladas, em bebedeiras e em idolatrias ilícitas. Então, a partir do momento que aprendemos a verdade, aí mudamos a nossa maneira de pensar. E como disse o texto aqui, já basta o tempo que se fez isso, né? Só que quando nós mudamos a maneira de pensar, sabe o que acontece? Com as pessoas que nós conhecíamos, o que está aqui no versículo 4. Veja aí o versículo 4. Eles ficam intrigados porque vocês não continuam a correr com eles no mesmo proceder decadente de devassidão. E por isso, falam mal de vocês. Então isso intriga, né, os amigos que nós tínhamos lá no mundo. E talvez por causa disso, até zombem de nós, porque nós somos diferentes. Bem, mas os servos de Jeová serem diferentes não é algo novo, irmãos. Não. Os servos de Jeová sempre foram diferentes. Quer ver por quê? Abra aí sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7. E o versículo é o 6, que diz assim, ó: pois você é um povo santo para Jeová seu Deus. Jeová seu Deus o escolheu para se tornar seu povo, sua propriedade especial, dentre todos os povos que há na face da terra. Então a nação de Israel, ela foi levada à terra prometida, foi separada por Jeová, foi escolhida por Jeová. Só que ele deu uma ordem para eles, né? Para que continuassem assim separados e diferentes, né? Êxodo capítulo 23, veja a ordem que Jeová deu. Êxodo capítulo 23, e os versículos é o 32 e o 33, que diz assim para nós: não façam pacto com eles, né, as nações que haviam ali em volta, nem com seus deuses. Eles não devem morar na sua terra, para que não façam pecar contra mim. Você serviria os deuses deles, o que certamente seria um laço para você. Então Jeová deu a ordem ali para os israelitas que não se misturassem com as nações pagãs. O motivo? Porque se fizessem isso, eles seriam desviados, eles pecariam, até serviriam seus deuses. Então eles deveriam ser diferentes. Isso
os ajudaria a se manter diferentes. Tanto é que os israelitas, irmãos, eles usavam na franja da barra da roupa deles um cordel azul. E esse cordel azul na roupa deles os distinguia e servia de um lembrete protetor. Porque quando eles viam, eles lembravam, não, eu sou diferente, eu sirvo a Jeová, diferente das nações. Bem, também hoje os cristãos são diferentes. Assim como os servos de Jeová no passado eram diferentes, os cristãos hoje são diferentes. Mas em que sentidos os cristãos são diferentes? Bem, nós vamos ver aqui 3 campos em que os cristãos são diferentes. E à medida que nós vamos analisar esses campos, pense onde pode fazer mudanças. Pense naquilo que pode melhorar para fazer a vontade de Jeová de coração, fazer o seu melhor. O primeiro campo que nós vamos ver aqui, irmãos, é o amor. Então, o amor é o primeiro campo que nós vamos ver. E para isso, nada melhor que nós lermos aqui João, capítulo 13. Abra sua Bíblia, por favor, João, capítulo 13, versículo 35, que é bem conhecido por nós, né? Por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Bem, essa diferença, a do amor, ela é óbvia para os observadores sinceros, né? Mas pense, irmãos, a que ponto pode chegar esse amor? A que ponto pode chegar esse amor? Eu gostaria de contar uma experiência para os irmãos de Ruanda, que é um país da África. Ali em Ruanda houve uma guerra civil que assolou o país. E havia ali 2 grupos rivais, os Tutsis e os Hutus. Aí a experiência diz assim: arriscando sua própria vida, as testemunhas de Jeová procuraram proteger com cristãos de formação étnica diferente. Aí a experiência cita João 15:13. Lembram? Ali diz: não há amor maior do que este, de alguém entregar a sua vida a favor do seu irmão. Então pense, a que ponto pode chegar esse amor que nós temos? Aí a experiência diz, por exemplo, Macuba Lisa Chantal é Tutsi. Quando membros da Frente Patriótica Ruandesa procuravam Hutus no estádio onde ela estava, ela interveio a favor dos seus amigos Hutus. Então veja, ela arriscando a sua própria vida a favor do seu irmão de formação étnica diferente. Embora os rebeldes ficassem irritados com seus esforços, um deles exclamou: vocês, testemunhas de Jeová, realmente têm uma fraternidade sólida. Sua religião é a melhor que há. Então, a que ponto pode chegar o amor, né? De arriscar a vida ou dar a sua vida a favor do seu irmão. Irmãos, naquela guerra civil ali, morreu cerca de 400 testemunhas de Jeová, infelizmente. 400 irmãos morreram por causa daquela guerra. Mas nenhuma delas morreu às mãos de outra testemunha de Jeová. Já Hutus e Tutsis, né, que eram do catolicismo e igrejas protestantes, chacinaram ali milhares de pessoas. Por sermos diferentes e demonstrarmos esse amor, sabe o que pode acontecer, irmãos? Abra aí sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3,12 diz assim: de fato, todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus em união com Cristo Jesus também serão perseguidos. Então, por causa do amor que nós demonstramos, por sermos diferentes desse amor genuíno, realmente nós podemos sofrer a perseguição. Aí lembramos do exemplo de Moisés, né? Nós não cedemos. Moisés, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir temporariamente o pecado. Então, com certeza, um exemplo para nós. Então, esse foi o primeiro ponto, né? O amor. Mas como cristãos, nós somos súditos do reino de Deus, do reino de Deus. Então, por isso, nós temos que viver separados desse mundo, não fazemos parte da política. Então, esse é o segundo campo. Conforme diz 1 de Pedro 2,11, nós somos como que estrangeiros e residentes temporários nesse mundo. O que nós aguardamos é o novo mundo justo que Jeová, ele trará. E nessa particularidade, na questão de manter-se separado do mundo, da política, nós podemos seguir o exemplo de Jesus. Abra aí sua Bíblia e veja o que aconteceu em certa ocasião com Jesus, aqui em João capítulo 6. João 6, versículo 15, diz assim para nós: então Jesus, sabendo que estavam para vir pegá-lo, a fim de fazê-lo rei, retirou-se novamente para o monte sozinho. Bem, em certa ocasião, irmãos, ali os judeus, eles queriam fazer de Jesus rei. Por quê? Porque eles queriam que ele resolvesse os problemas deles ali na ocasião, na época, que ele fosse um rei humano, que os livrasse, né, daquele jugo que eles tinham, né? Mas não era esse o propósito. Jesus manteve-se separado da política daquele mundo. Ele se retirou. Ele sabia que não deveria fazer parte disso. Aí podemos pensar: você depositaria dinheiro num banco falido? Faria isso?
Eu acho que não, né? Mas não é assim que esse sistema ele se encontra? A política, o sistema em si, né? Para que dar energia a algo que logo vai se acabar? Logo vai acabar. Mas talvez a pessoa pense, bem, como que eu posso viver no mundo e ainda assim me manter separado deste mundo? Tem uma ave, a garça branca. E é interessante porque a garça branca, ela vive no meio de sujeiras e de coisas imundas, só que ela não se suja. Olha que interessante. Dizem que ninguém jamais viu uma garça branca suja. Por quê? Porque ela usa o bico para passar um óleo impermeabilizante nas penas. Por isso ela vive no meio da sujeira e ela não se suja. Podemos dizer, irmãos, que nós usamos a Bíblia como esse óleo para nos proteger também. A palavra de Deus é o óleo protetor. Embora vivamos num mundo cheio de sujeiras e imundo, né, por assim dizer, mas nós não nos contaminamos. Então, esse foi o segundo campo. O terceiro campo, e que somos diferentes, é a obra de pregação. E como somos diferentes, né? Os cristãos, a Bíblia diz que nós devemos ser a luz do mundo, brilhar no mundo todo, como discípulos de Jesus. E nós fomos enviados para ajudar outras pessoas, né? Jesus mostrou, né? Para ajudar outros a conhecer a verdade. E nessa questão, nós pregamos de uma forma cabal. Até na época quando houve a pandemia, né? As pessoas não tinham mais a pregação de porta em porta, de casa em casa. Então, o que foi feito? Então, aí usou o telefone, as cartas. E já pararam para pensar, irmãos, quantas pessoas foram alcançadas nessa época? Muitas pessoas que jamais encontraríamos. Até a semana passada eu conheci uma irmã, agora batizada, e ela aprendeu a verdade por telefone. Aqui em Sorocaba, ela aprendeu por telefone. Talvez os irmãos conheçam vários nessa situação, mas que aprenderam a verdade assim também. Mas não há outro grupo como as Testemunhas de Jeová, que prega de forma sistemática, com zelo, com afinco, no mundo todo. Não há outra organização assim. Então, a obra de pregar e fazer discípulos é um fator que nos faz diferentes. Bem, mas por sermos diferentes, irmãos, então esse foi o terceiro ponto, né? Mas por sermos diferentes, muitas vezes nós temos que suportar a pressão dos colegas. E veja que mesmo alguém maduro, ele pode ceder à pressão, porque talvez a pessoa diga, não, eu tenho a minha personalidade formada, eu tenho o meu conceito, ninguém me pressiona. Será que é assim? Porque o desejo de ser popular e ser aceito por outros, ele é muito forte. Abra sua Bíblia em Gálatas e veja o que aconteceu em certa ocasião. Gálatas capítulo 2, e os versículos 11 e 12. Diz assim: no entanto, quando Cefas aqui é o apóstolo Pedro, né, chegou a Antioquia, eu me opus a ele face a face, porque ele estava claramente errado. Pois, antes da chegada de certos homens da parte de Tiago, ele comia com pessoas das nações. Mas quando eles chegaram, parou de fazer isso e se separou dessas pessoas, temendo os da classe circuncisa. A questão aqui, irmãos, é que o apóstolo Pedro, ele estava lá comendo com gentios, as pessoas das nações, mas quando Tiago chegou, que era judeu, ele falou, o que Tiago vai pensar de mim? Eu me misturando com as pessoas das nações, com gentios? Cedeu a pressão. Aí ele se separou deles. Agora, quem era o Pedro, né? Pedro era apóstolo. Ele já tinha usado a chave lá para abrir a obra de pregação, né? A verdade para os gentios. Será que ele era alguém jovem? Não, ele era alguém de muita idade, que estava lá com Jesus o tempo todo. Cedeu a pressão. Então, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado para não ser pressionado ou não sofrer essa pressão ou suportar essa pressão. Como que podemos fazer isso, então, suportar a pressão? Primeiro, conheça Jeová e aprenda a vê-lo como seu amigo. Isso é importante. Desenvolva forte amor por ele e por seus conselhos. Quer ver 2 conselhos que são importantes para nós desenvolvermos? Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 13. Provérbios 13, bem conhecido também, versículo 20, que diz assim: quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Qual que é o conselho aqui, irmãos? Procure a companhia de pessoas ou daqueles que seguem as mesmas normas de moral elevadas que você. A companhia de irmãos, de pessoas maduras. Procure a companhia. Senão, como diz o texto aqui, no final diz que acabará mal. Um outro conselho, um pouquinho mais à frente aí, Provérbios capítulo 29. Provérbios 29 e 25. Diz assim para nós: tremer diante de homens é uma armadilha, mas quem confia em Jeová será protegido. Qual que é a ideia aqui? Não tenha medo de homens. Crie coragem para defender as suas convicções, a sua fé. Identifique-se como testemunha de Jeová.
quando fazemos isso e seguimos esses conselhos, com certeza é mais fácil, então, de suportar aí as pressões. Bem, mas há campos específicos também, irmãos. Há campos específicos que nós, como cristãos, precisamos ser diferentes. Por exemplo, o cristão ele não deve buscar objetivos materialistas, mas sim empenhar-se ou buscar primeiro o reino. Só que o que nós vemos é que a maior parte da humanidade ela está empenhada em assuntos do cotidiano, se concentrando em tirar o maior proveito que puder do mundo. Por quê? Você sabe que não tem esperança, né? Para ela, o que vai, quando morrer, acaba tudo. Então, ela está empenhada nisso. Só que os cristãos já percebem que é tolice tentar fazer pleno uso do mundo e dar muito valor às coisas que estão destinadas a desaparecer. Então, a nossa vida ela deve girar em torno do reino, não de ganhar o sustento. Embora ganhar o sustento é importante, temos que sustentar a família, temos a responsabilidade, mas a nossa vida deve girar em torno do reino, não de enriquecer nesse mundo que está agonizante. Irmãos, querer enriquecer nesse mundo é como um carro que entra num atoleiro. Já viu uma pessoa que entra com um carro num atoleiro? Aí o que acontece? Quanto mais ela se empenha, quanto mais ela acelera e quer sair muitas vezes do atoleiro, ela vai afundando cada vez mais. Quanto mais ela se esforça, mais ela afunda. Então, quando a pessoa se empenha em enriquecer nesse sistema, é isso que acontece. Só que daí ela afunda em sentido emocional e, infelizmente, em sentido espiritual. Também os cristãos não são amantes de prazeres. Então, nós precisamos saber escolher bem a recreação e o entretenimento. E como é difícil hoje, né? No sistema que nós vivemos, escolher uma diversão, algo que seja bom para o cristão. É muito difícil. Mas, para isso, nós podemos seguir aqui as orientações de 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E o versículo 31 diz assim para nós: portanto, quer vocês comam, ou quer se recreiem, ou quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça todas as coisas para a glória de Deus. Independente do que nós vamos fazer, nós devemos pensar, será que isso vai dar glória a Jeová? Será que o entretenimento, a recreação que eu vou escolher, será que isso vai me prejudicar em sentido espiritual? Ou até acabar com as minhas energias, que eu não consigo nem servir a Jeová? Ou até, às vezes, ir no trabalho de pregação? Então, é algo que nós devemos pensar. Mas nós podemos comparar isso com a chuva ácida, irmãos. Já ouviu falar da chuva ácida? Então, o que acontece? Muitos gases eles são lançados na atmosfera. Então, ficam muitos gases na atmosfera. E depois, quando chove, eles caem na terra, né, em forma de chuva. E ele acaba matando as árvores. Então, pense bem, a chuva, que seria um meio de ajudar as plantas, acaba sendo um meio de matá-las. A recreação, nós podemos dizer, deveria ser um meio de revigorar as pessoas, de nos revigorar como cristãos também. Só que ela está tão degradante, está tão suja e tão difícil, que acaba matando as pessoas em sentido espiritual. E pode afetar o cristão também. Por isso, devemos saber escolher bem a nossa recreação. Os cristãos são diferentes também no modo que se vestem e se arrumam. Porque, pelas nossas roupas, outros podem pensar que pertencemos a certos grupos ou classes. Quer ver, por exemplo, quando você vê uma pessoa de branco, você logo já identifica alguém da saúde, um médico. Se você vê uma pessoa de farda, então você já vai dizer que é um policial ou alguém do exército. Mas, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 a 8, Elias ele foi reconhecido por suas vestes de profeta. Então pense, irmãos, as roupas podem nos identificar. A roupa que nós usamos pode passar uma impressão boa ou má. E ela pode ligar a nossa pessoa até ao que é desonroso. Então, roupa apertada, curta, reveladora, que acompanha algum estilo de vida, então isso não é próprio para um cristão. E quando nós falamos a questão de roupas, né, hoje, são os irmãos e as irmãs também. Né? Porque hoje existem algumas modas, né, que quando você olha para a pessoa, você não sabe se é homem ou se é mulher, né? Então, o cristão tem que tomar muito cuidado com os estilos de roupas. Né? Será que temos a tendência de adotar as modas imodestas do mundo? Bem, se os pais percebem que os filhos estão sendo influenciados pelo espírito do mundo, na maneira que se vestem e também se arrumam, então deve se esforçar a tocar o coração do filho, né? Ajudá-los a compreender a necessidade de mudar. Mas aí, 1 de Pedro 3, 3 e 4, ali fala que os pais têm que dar o exemplo. Porque se os pais não derem o exemplo, como é que os filhos vão copiar isso? Né?
Então é importante os pais darem o exemplo. E procure ver, pai, analise, sempre observe muito seus filhos, porque pode acontecer de haver uma tendência e aí pode ser corrigida logo cedo. Então, a modéstia, ela nos protegerá desse mundo maldoso que está separado de Jeová. Será que nós temos bênçãos de seguir as normas cristãs? Por seguir as orientações que nós vimos aqui? Bem, com certeza, há muitas bênçãos para os que seguem as normas cristãs e são diferentes do mundo. Por exemplo, conseguimos servir a Deus de uma consciência limpa e ter a sua aprovação. E como é bom ter a consciência limpa, saber que você está fazendo aquilo que é correto e que Jeová está te aprovando. E a consciência nossa acusa, né? Seremos também protegidos de Satanás, que é o governante do mundo, e das suas tramas. Antigamente, quem é mais antigo lembra do DVD, né? Tinha o DVD da criação, hoje é só o vídeo da criação. Mas no vídeo da criação, ali tem uma frase interessante, né? O narrador dizendo, ali diz que o mundo de Satanás foi feito para nos desviar de servir a Jeová. E é verdade, né? Então temos que tomar bastante cuidado. Satanás está atento. Mas, por sermos diferentes, nós somos protegidos. Também, irmãos, continuaremos na estrada estreita que conduz à vida eterna. Bem, se nós queremos ter o favor e a bênção de Jeová, nós temos que ser diferentes. Mas será que vale a pena ser diferente? Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: além disso, o mundo está passando e também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, por seguir as orientações de Jeová, pode ter a plena certeza que o Criador o abençoará com a vida eterna. Agradecemos a Jeová, o provisor dessa importante matéria, e como nos instruiu. E também ao irmão Carlos Araújo, pelo bom proferimento que fez para nós. Agora queremos passar à parte seguinte da nossa reunião, que é o estudo da Bíblia com a ajuda de A Sentinela. Então convidamos o irmão Jorge Mário para dirigi-lo. Muito bom. Nosso estudo de hoje é o estudo de número 14, está na revista Sentinela de março de 2023. E o tema do estudo é: por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos. O texto base é de João 13:35, que diz: por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos, e se tiverem amor entre si. O que vamos ver no nosso estudo de hoje? Como a nota introdutória diz, muitas pessoas elas se impressionam quando veem o relacionamento que existe entre as testemunhas de Jeová, esse relacionamento amoroso. Mas nós não somos pessoas perfeitas, né? Ao contrário, somos pecadores. Por isso nós vamos ver por que o amor é tão importante, como podemos imitar o exemplo de Jesus ao lidarmos com a imperfeição uns dos outros. Então, vai ser um estudo muito interessante e, sem dúvida, com uma aplicação pessoal para cada um de nós. Todos são convidados a participar com seus comentários, erga a sua mão bem alta. Se você estiver no Zoom, use a mão eletrônica, isso vai facilitar, tá bom? Nosso irmão Rafael Zacarias vai nos ajudar com a leitura do primeiro parágrafo. Imagine um casal que pela primeira vez assiste a uma reunião no Salão do Reino. Eles ficam impressionados em como são bem recebidos e observam o amor que existe entre as pessoas ali. Ao voltar para casa, a esposa fala para o marido: sabe, as testemunhas de Jeová têm algo especial. A pergunta é: o que muitas pessoas que assistem pela primeira vez às nossas reuniões observam? Nós temos inclusive uma imagem para esse primeiro parágrafo, você pode usá-la no seu comentário se desejar. Então, o que muitas pessoas, quando assistem uma reunião, talvez pela primeira vez, o que elas observam? E, em geral, é fruto de algum comentário da parte deles. O estudante Edmilson. Elas ficam impressionadas em como são bem recebidas e observam o amor que existe entre o pessoal ali. Excelente, Edmilson. Muito bom seu comentário. Como essa imagem projetada nos ajuda a ver isso? O que você observou nessa imagem que você gostaria de destacar? Irmã Thaís Gaudi? Então a gente vê um irmão dando boas-vindas a esse casal que não são testemunhas de Jeová, e esse casal está observando que nesse ambiente tem bastante irmãos, irmãs, crianças, idosos, jovens,
conversando de modo animado antes de começar uma reunião. Então, pode ser que eles cheguem à mesma conclusão dessa esposa que o parágrafo cita, né? Algo de especial as testemunhas de Jeová têm. Excelente comentário, Thaís. Irmão Carlos Barbosa. Na pandemia, quando estava assistindo as reuniões pelo Zoom, nós perdíamos isso, né? Por isso que eu faço questão de estar presente nas reuniões, presencialmente, como o casal está mostrando aqui, para poder compartilhar o meu amor também com os outros também. Isso não tem preço. Obrigado, irmão Carlos, de compartilhar suas expressões pessoais. Muito bom. Parágrafo 2 agora. O amor que existe entre o povo de Jeová é realmente especial. Mas é claro que as testemunhas de Jeová não são perfeitas. Quanto mais conhecermos os irmãos da congregação, mais fácil vai ser enxergarmos as falhas deles. E, infelizmente, alguns permitiram que as imperfeições dos outros os fizessem parar de servir a Jeová. Por que alguns pararam de servir a Jeová? Irmã Daiane Brizola. Então, primeiramente, conforme 1 João 1,8, nós não somos perfeitos. Então, alguns permitiram que as imperfeições de outros fizessem parar de servir a Jeová. Muito bom, Daiane, isso mesmo. Será que é difícil ou é fácil enxergar defeitos uns nos outros? Irmã Lídia Luz. Conforme nós vamos conhecendo os irmãos, né, ficamos mais familiarizados, isso faz com que a gente enxergue as falhas deles, né? Então, nós nunca podemos esquecer, como diz o texto de Romanos 3,23, que todos pecam, né? E ninguém chega a atingir a glória de Deus. Então, todos somos imperfeitos, e isso não deve ser uma pedra de tropeço para nós, né? Muito bom, irmã Lídia, é isso mesmo. Parágrafo 3. Veja de novo o texto temático desse estudo. O que identifica os verdadeiros seguidores de Cristo é o amor, não a perfeição. Veja também que Jesus não disse, por meio disso vocês saberão que são meus discípulos. Mas ele disse, por meio disto todos saberão que vocês são meus discípulos. Com isso, Jesus deixou claro que seus seguidores não seriam os únicos a reconhecer que existe amor verdadeiro dentro da congregação. Pessoas de fora também conseguiriam observar isso. Vamos ler esse texto, que é o texto temático do nosso estudo, João, capítulo 13, versículos 34 e 35. O irmão Rafael vai ler para nós. Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então, pensando nessas palavras de Jesus, como seria possível identificar os verdadeiros seguidores de Jesus? Temos o irmão Antônio Souza. Então, aqui a palavra que destaca para nós que é o amor, não a perfeição. E Jesus disse, por meio disso vocês saberão que são meus discípulos. Obrigado. Por meio disso vocês saberão que são meus discípulos. Mas ele veja que Jesus não disse, por meio disto vocês serão vocês saberão que são meus discípulos. Mas ele disse, por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos. Excelente, irmão Antônio. Muito obrigado por sua expressão. Irmã Milka Venâncio. É muito sério isso, né? O amor cristão é o que nos diferencia, é um testemunho nosso para as outras pessoas. E aí alguns podem perguntar, né? Como eu posso amar uma pessoa que eu mal conheço? É que esse amor é um amor especial, que não exige tempo e profundo apreço pelo outro, mas sim compaixão. Embora não sintam um afeto especial às vezes pela outra pessoa, né? Por não conhecer tão bem, o cristão sente compaixão e sincero interesse pelo bem-estar do outro. E é esse o amor cristão que precisamos cultivar. Excelente, irmã Milka. Irmã Nicole. Aí ao seu lado, Tiago. Quando foi dito que esse mandamento seria novo, queria dizer que exigia um amor ainda mais intenso. Um amor, como vimos no discurso, que nos motiva a dar a vida pelos outros. Então, esse amor, como nós cristãos, é algo que tem que identificar. Quando as pessoas nos observam, eles falam, esse sim, eles têm amor. Porque é algo como se fosse um crachá que identifica o cristão verdadeiro. Muito bom, irmã Nicole. Irmão Rafael Zacarias. Interessante o destaque do parágrafo sobre as palavras de Jesus, porque Jesus não falou assim, por meio disso vocês, ou seja, os discípulos dele saberiam quem são os discípulos, né, por conta do amor. Mas ele disse todos, ou seja, se referindo às pessoas de fora, que também perceberiam o amor que existe dentro da congregação. Excelente, Rafael. Obrigado. Vamos ler o parágrafo 4 agora. Alguns que não são testemunhas de Jeová talvez se perguntem,
Em que sentido o amor identifica um seguidor de Jesus? De que maneiras Jesus mostrou amor pelos apóstolos? E como é possível imitar o exemplo dele hoje? Mesmo quem já é testemunha de Jeová deve pensar nessas perguntas. Se fizermos isso, vai ser mais fácil mostrar amor, principalmente ao lidarmos com as imperfeições uns dos outros. O que alguns talvez se perguntem, aqui tem algumas perguntas, né? Você não precisa falar todas. O jovem Arthur Correia. Algumas pessoas se perguntam em que sentido o amor identifica um seguidor de Jesus. Muito bom, Arthur. Outra pergunta que talvez a pessoa se faça. Dona Maria, aqui na frente, a estudante Dona Maria. De que maneira Jesus mostrou amor pelos apóstolos? Excelente, Dona Maria. Muito obrigado pelo seu comentário. Outra pergunta. Irmã Vanessa Garcia. E como é possível imitar o exemplo dele hoje? Isso. Então, essas são perguntas que talvez alguns se façam, mesmo entre nós, né? Então, vamos ver. Vamos começar. Por que o amor identifica os seguidores de Jesus? Parágrafo 5. Jesus disse que os seus seguidores amariam uns aos outros de uma maneira especial. Veja o mandamento que ele deu. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. O que isso significa? Jesus explicou a seus seguidores que eles teriam que amar seus irmãos mais do que a si mesmos. Se fosse necessário, eles deviam estar dispostos a dar a vida por eles. Vamos ler o texto de João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Irmão Rafael, por favor. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, o que as palavras de Jesus neste texto significam? Qual é o significado delas para nós? O irmão Alan Benâncio. Lá em Levítico 19:18, a lei mosaica já dizia que devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Porém, o novo mandamento dado por Jesus em João 15, 12 e 13 exige um amor ainda mais intenso. Amor esse que é capaz de darmos até mesmo a nossa própria vida por nosso irmão, assim como Jesus fez. Muito bom, Alan. Isso mesmo. Como isso nos afeta, irmão Luiz Antônio Tomazelli? E a nota, né, esse livro mostra exatamente isso. Que isso significa amar mais os irmãos do que a nós mesmos. Né? Então é uma coisa muito profunda esse amar da forma como Jesus nos amou. Excelente. Irmã Pietra Pedrol. E aqui na Notas, né, em Venha Ser Meu Seguidor, ele fala sobre o amor abnegado, né, que disso Jesus ele fala que todos saberão que são os discípulos. Então o amor abnegado nos identifica como os cristãos verdadeiros. Então nós podemos comparar esse amor a um crachá que nos identifica como os cristãos verdadeiros de Jesus Cristo. Muito bom, Pietra. Bom ouvir seu comentário. Parágrafo 6 agora. A Bíblia ensina que o amor é muito importante. Veja o que ela diz. Deus é amor. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor nunca acaba. Esses textos são os favoritos de muitas pessoas. Eles deixam claro que é muito importante mostrarmos a bela qualidade do amor. Como a palavra de Deus mostra a importância do amor? Como é que a Bíblia mostra a importância do amor para nós? Irmã Roberta Filippo. O primeiro texto que é mencionado aqui, de 1 João 4,8, diz que Deus é amor, né? E é interessante que não diz que Deus tem amor, e sim que Ele é. Então isso mostra que é uma característica muito importante. Excelente, Roberta. Obrigado. O que mais a Bíblia fala sobre essa característica? Roberta citou um texto importante. Irmão Sandro Pedro. O apóstolo Paulo ele fala que o amor nunca acaba. Esse amor é o amor verdadeiro, o amor agape, baseado em princípios, né? O amor que Jeová demonstra pela humanidade, tanto aquela que serve a ele, como a mesma que não serve. Ele mostra esse amor a todos. Muito bom, Pedro, obrigado. Você lembrou de outro texto que destaca essa qualidade? Irmã Lídia Luz. Temos também o texto de 1 Pedro 4,8, né? Ali fala que nós temos intenso amor uns pelos outros, né? Então, esse amor é que cobre uma multidão de pecados. Então, isso é essencial. Muito bom, irmã Lídia. Então, esses textos em conjunto nos mostram o quê? Irmã Paola Pedrol.
Quando nós lemos todos esses textos, né, mas quando lemos outro texto mesmo que já está citado, que é de 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, mostra de como o amor ele é completo, né? Ele é tudo o que nós precisamos, porque o amor supera todas as expectativas, temos ou dores, né? E quando fala que Jeová é amor, é porque realmente Jeová aplica tudo o que ele diz no que está na Bíblia. Excelente, Paulo. Irmão Gomes, Gabriel Gomes. E aqui o parágrafo citou alguns exemplos, mas tem vários outros, né? E foram escritores diferentes, em épocas diferentes, que várias vezes nos seus livros citou o amor. E Jeová quis deixar isso bem claro nas escrituras, né? Isso mostra o quanto essa qualidade é importante, tanto para Jeová, e como que ele quer mostrar a importância dessa qualidade para os seus servos. Excelente, irmão Gabriel. Obrigado. Parágrafo 7 agora. Muitos dizem: como é possível saber qual é a religião verdadeira? Todas as religiões dizem que ensinam a verdade, mas cada uma ensina algo diferente sobre Deus. É verdade que Satanás tem criado muitas religiões falsas, e isso deixa as pessoas confusas. Mas ele nunca vai conseguir juntar pessoas de diferentes países para formar uma família mundial que demonstra amor entre si. Só Jeová consegue fazer isso, porque o amor verdadeiro vem de Jeová. Apenas aqueles que têm o Espírito e a bênção de Jeová podem ter verdadeiro amor entre si. Não é de admirar que Jesus tenha dito que o amor identificaria os verdadeiros cristãos. Por que Satanás nunca conseguiria ensinar as pessoas a amarem umas às outras e a serem unidas? Por que ele nunca conseguiria isso, irmão Jefferson Brizola? Satanás, ele tem enganado as pessoas, né, por criar muitas religiões falsas, deixando as pessoas confusas, né, mas ele nunca vai conseguir fazer essas pessoas se juntarem, né, assim como as testemunhas de Jeová fazem. Então, as testemunhas de Jeová se juntam em países diferentes, formam uma família mundial que demonstra amor verdadeiro entre si. E por que Satanás não consegue fazer isso com as religiões falsas dele? Porque esse amor verdadeiro vem de Jeová. Jeová é a fonte desse amor. Então, somente aqueles que têm o Espírito e as bênçãos de Jeová que podem demonstrar amor entre si. Excelente, irmão Jefferson. Como o texto de 1 de João 4,7 nos ajuda a entender isso? Irmão Jonatas Mascarenhas. O texto fala que o amor vem de Jeová. Então Jeová exerce o amor como é da sua natureza. Satanás, ele não tem amor, não é da natureza dele. Ele é incapaz de sentir amor. Então por isso ele também não consegue nem ensinar, nem demonstrar amor às pessoas. Excelente, Jonatas. Irmã Oralda Fonseca. Então, o interessante aqui é que Jesus, ele deu um sinal que nenhuma outra religião consegue mostrar, né? Então, ele deu o sinal identificador como sendo o amor. Então, não tem como, né, se enganar. Então, Satanás nunca vai conseguir nos enganar, né? Ele vai enganar as pessoas que não conhecem a Jeová. Então, é um sinal verdadeiro. Muito bom, irmão Oralda, é isso mesmo. Parágrafos 8 e 9. Assim como Jesus predisse, muitas pessoas hoje conseguem identificar os verdadeiros cristãos pelo amor que demonstram entre eles. Por exemplo, um irmão chamado Ian lembra o que chamou a atenção dele na primeira vez que foi a um congresso. Esse congresso foi feito perto da casa dele, no mesmo estádio onde Ian tinha assistido a um evento esportivo uns meses antes. Ele disse: o ambiente era bem diferente. As testemunhas de Jeová eram educadas, se vestiam bem, e seus filhos eram bem comportados. Acima de tudo, elas pareciam ter uma grande paz interior. E eu queria isso para mim. Não me lembro de nenhum dos discursos, mas o comportamento das testemunhas de Jeová ficou na minha memória. O que Ian observou nesse congresso nada mais é que o resultado de termos verdadeiro amor entre nós. Esse é o motivo pelo qual tratamos nossos irmãos e irmãs com bondade e respeito. O 9 também? Verdade. Um irmão chamado John teve a mesma impressão quando começou a assistir às reuniões no salão. Ele disse: fiquei impressionado com a cordialidade de todos ali. Pareciam santos. Seu amor genuíno me convenceu de que eu havia encontrado a religião verdadeira. Essas experiências e muitas outras mostram que os servos de Jeová são os cristãos verdadeiros. Como muitas pessoas se sentem depois de observar o amor que existe entre as testemunhas de Jeová? Qual é o sentimento que muitas pessoas têm quando observam esse amor que existe entre nós? Irmão Rogério Gomes. Então as pessoas conseguem identificar que são os verdadeiros cristãos mesmo que demonstram amor entre eles. Eles conseguem identificar isso, né? E o exemplo disso citado aqui foi o caso de Ian. Ele, pela primeira vez, foi a um congresso. Esse congresso era perto de sua casa. Interessante que foi no mesmo estádio onde ele havia assistido um evento esportivo anteriormente. Ele disse: o ambiente era bem diferente, as testemunhas de Jeová eram educadas, se vestiam bem e seus filhos eram bem comportados. Acima de tudo, eles pareciam ter uma grande paz interior. Então ele desejou aquilo, né, que ele sentiu.
E o interessante é que ele não se lembrava de nada dos discursos que ele ouviu, mas o que gravou em sua memória foi o comportamento das testemunhas de Jeová. Então, ele viu ali o verdadeiro amor em ação. Excelente, Rogério. Tem um outro exemplo aqui do irmão John. Quem gostaria de destacar esse exemplo para nós? O que aconteceu no caso dele? Irmão Sérgio Santos. Ele também ficou tocado com o que ele observou, e as expressões foram no sentido de ver cordialidade, e até mencionou que pareciam santos, né, pelo modo como esses irmãos se comportavam. Excelente. O irmão Ricardo, que nos está visitando. Quando eu ouvi essa experiência do Ian, eu lembrei da época que a gente ia no congresso no SIC. Foi quando eu comecei no salão em 92. Aí o nosso congresso era no SIC. E eu vi um comentário vindo do Secretaria de Esportes, né, que todo ano o SIC era reformado, pintado, trocado as louças dos banheiros, por causa do nosso congresso, né? E a lotação maior que tinha do SIC na época eram os congressos e tudo em paz, né? Aí você comentava com as pessoas em volta, não é possível isso, lá tem muita briga, muita gente assim, né? Então, mexe com a gente saber, né, que a organização tem o amor como o princípio que identifica todos nós. Excelente, irmão Ricardo. Enquanto você comentava, eu vi assim, algumas cabeças mexendo, assim, lembrando dessa ocasião ou dessa época. Irmão Eric Santos. Interessante quando a gente está no serviço de campo, quando a gente conversa com uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, ela sabe do mandamento de Jesus, né? Amar Deus e amar o próximo como a si mesmo. Mas só quando estamos aqui entre os irmãos que a gente vê esse amor na prática, né? Ele sendo demonstrado. Tanto é que, mesmo nós que somos batizados, muitas pessoas que frequentam o salão há muitos anos, nós mesmos ficamos impressionados com o amor, com a cordialidade que existe entre os irmãos. Então não tem como, né, as pessoas que assistem pela primeira vez não ficarem impressionados. Excelente, Eric, obrigado. O irmão Rogério Machado. Eu mesmo me identifiquei aqui com as experiências do irmão Ian e do John, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui no Salão do Reino junto com a minha família, como eu fui recebido pelos irmãos, como que eu fui tratado. Então, assim, essa experiência que foi contada aqui pelos dois irmãos aqui, retrata a experiência de muitos irmãos que estão aqui e em outros salões também. Excelente, Rogério, é isso mesmo. Muitos experimentaram essa experiência, né, pessoalmente. Parágrafo 10. Como vimos no começo desse estudo, ninguém na congregação é perfeito. Às vezes, nossos irmãos vão falar ou fazer coisas que nos deixam chateados. Quando isso acontecer, podemos mostrar nosso amor por eles pela maneira como reagimos. Algo que vai nos ajudar a fazer isso é estudar o exemplo de Jesus. Então, em que situação podemos mostrar que amamos nossos irmãos? Você pode incluir a nota no seu comentário. Irmão Ian Liberali. Então, são situações que às vezes vão nos deixar chateados, né? Quando alguém fala algo ou faz alguma coisa que nos deixa chateado, é o momento em que nós podemos mais mostrar esse amor pelos irmãos. Há uma exceção, de acordo com a nota aí, que nesse caso não se refere a pecados graves, né? Esses devem ser levados aos anciãos da congregação. Mas quando esse tipo de coisa acontecer, quando pessoas nos disserem coisas que nós não gostamos ou ficamos chateados, nós podemos mostrar o nosso amor imitando o exemplo de Jesus, que nós vamos ver mais a fundo agora. Excelente. Como o texto de Tiago 3,2 nos ajuda a aceitar isso bem. Irmã Carol Gomes. Esse texto ele fala que todos nós tropeçamos, não tem uma exceção, né? E isso acontece por conta da nossa imperfeição. Então nós vamos tropeçar, pode ser em palavras, pode ser em ação, e assim como o irmão pode nos chatear, nós também podemos chatear outros irmãos. Mas a nossa forma de lidar com essa situação é a diferença por conta do nosso amor. Excelente, Carol, obrigado. Irmã Laine Zaraikzik. É sempre bom lembrar, né, que a quantidade de pessoas que tem aqui dentro e lembrar que cada um tem uma personalidade diferente, tem uma criação diferente. Então, não se concentrar no que a pessoa fez, né, mas no que ela tem de bom e que o Jeová viu nela. Excelente ponto, irmã Laine, obrigado. Então, como Jesus mostrou que amava os apóstolos, né? Nós queremos imitar Jesus, vamos ver como ele agia com os apóstolos. Parágrafo 11. Jesus não esperava que seus discípulos fossem perfeitos. Em vez disso, Jesus os ajudou a vencer suas imperfeições para terem a aprovação de Jeová. Certa vez, dois dos apóstolos, Tiago e João, pediram para a mãe deles falar com Jesus. Eles queriam que ela pedisse posições de destaque no reino para eles. Ao fazerem isso,
Eles mostraram que queriam ser mais importantes do que os outros e que tinham uma atitude orgulhosa. Então, que atitude errada mostraram os apóstolos Tiago e João? Novamente, nós temos aqui uma imagem que você pode usar para comentar e responder essa pergunta. Qual foi a atitude errada deles, de Tiago e João? Irmão Sérgio Santos? Foi a atitude de querer ter destaque. Excelente. Como isso foi demonstrado nessa ocasião, conforme a imagem na tela mostra para nós? O irmão Richard Zarakizik. Então, eles foram até a mãe deles e pediram, vai lá falar com o senhor, né? Vai que ele vai nos dar uma posição de destaque, colocam uma esquerda, uma direita lá quando ele sentar no trono, né? Então eles estavam preocupados ali em serem mais importantes do que os outros. Isso, muito bem. Será que vemos isso aí na imagem? Você está enxergando essa cena aí na imagem? Irmão Antônio Souza no Zoom. Não? Alô, agora eu posso falar. Então, aqui na imagem a gente vê a mãe dos dois apóstolos, que foi pedir para Jesus uma posição de destaque para os dois filhos dela. Pediu que ele deixasse que no reino dele, de Jesus, um se sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, foi uma atitude bastante egoísta desses dois apóstolos, né? Excelente, irmão Antônio, isso mesmo. Então, usaram uma esperteza, né? Pediram para a mãe pedir, né? Talvez comovesse mais Jesus, né? Talvez eles pensaram nisso. Bom, agradecemos a imagem, talvez a gente volte a ela daqui a pouco. Parágrafo 12. Tiago e João não foram os únicos que mostraram uma atitude errada naquela ocasião. Veja qual foi a reação dos outros apóstolos. Quando os outros 10 souberam disso, ficaram indignados com os dois irmãos. Dá até para imaginar a forte discussão que houve entre eles. Talvez eles tenham dito algo assim: quem vocês dois acham que são para pedir posições de destaque no reino? Vocês não são os únicos que trabalharam lealmente com Jesus. Nós também merecemos isso. Seja como for, nessa ocasião, os apóstolos se esqueceram da importância de sempre amar e ser bondosos uns com os outros. Será que Tiago e João foram os únicos que mostraram uma atitude errada? Explique isso para nós, por favor. Irmã Laís Alves. Não, os outros 10 apóstolos, eles não tinham sido presunçosos como Tiago e João, mas eles erraram pelo modo como eles reagiram, né? Porque eles ficaram indignados, discutiram, eles esqueceram que eles poderiam ter sido bondosos naquela ocasião. Exato. O que talvez pode ter rolado ali, naquela ocasião. A Bíblia não diz, mas é bem possível que isso tenha acontecido ou algo parecido. Irmã Laís Mascarenhas. Provavelmente eles também queriam ser considerados, né, como uns dos melhores, só não chamaram a mãe para estar lá junto, né? Mas eles podem ter discutido fortemente, falado quem vocês dois acham que são para pedir posições de destaque no reino. Vocês não são os únicos que trabalharam realmente com Jesus. Nós também merecemos isso. Então, com certeza, na ocasião, eles devem ter tido uma forte discussão. Muito bom, Laís, obrigado. Vamos ver como Jesus lidou com essa situação e o que nós podemos aprender. Parágrafo 13. Como Jesus lidou com essa situação? Ele não perdeu a paciência. Ele não disse que iria escolher outros apóstolos, homens que fossem melhores, mais humildes e mais amorosos. Pelo contrário, Jesus foi paciente porque sabia que os apóstolos queriam fazer o que era certo. Essa não foi nem a primeira nem a última vez que os apóstolos discutiram para ver quem era o mais importante. Mesmo assim, Jesus sempre os tratou com bondade. Vamos ler esse texto de Mateus capítulo 20, versículos 25 ao 28. O irmão Rafael vai ler para nós. Mas Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações dominam sobre elas e que os grandes homens exercem autoridade sobre elas. Não deve ser assim entre vocês. Mas quem quiser se tornar grande entre vocês tem de ser o seu servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês tem de ser o seu escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Então, como Jesus reagiu ao lidar com as imperfeições dos apóstolos? Como é que Jesus lidou com essa situação? Irmão Mateus Brizola.
Ele não perdeu a paciência. Ele não disse que iria escolher outros apóstolos, homens que fossem melhores, mais humildes e mais amorosos. Pelo contrário, Jesus foi paciente porque sabia que os apóstolos queriam fazer o que é certo. Excelente, Mateus, muito bom. Excelente o comentário seu. Irmã Jéssica Monteiro? Eu achei interessante que Jesus, ele sempre quis ensinar os seus apóstolos sobre humildade, a importância de ser humildes, né? Que para ser grande, eles tinham que ser servos, né? Só que mesmo assim, aquela vez não foi a última vez que eles discutiram sobre quem era mais importante, né? Eles voltaram a fazer isso outras vezes. E Jesus sempre teve paciência. Muito bom, irmã Jéssica, é isso mesmo, né? Irmão Carlos Araújo? E Jesus, ele ilustrou e fez eles raciocinarem sobre isso, né? Quando falou dos governantes que dominam as outras pessoas, que eles não deveriam ser dessa forma. Até porque os judeus, os líderes dos judeus, eles tinham essa característica de querer ser o melhor, estar na frente de tudo, né? Então, ilustrando dessa forma, eles entenderam que eles deveriam, se quisessem ser grandes, ser os que serviam. Muito bom, irmão Carlos, obrigado. Irmão Ian Liberali? Na situação, né, não era a primeira vez, nem seria a última vez que eles estavam discutindo sobre isso, né? Talvez do ponto de vista carnal, né, Jesus como líder dos apóstolos poderia ter falado, né, vamos trocar esses apóstolos aí, o pessoal está discutindo muito, não dá mais, né? Mas ele foi muito bondoso, que, como ouvimos, né, não foi nem a primeira nem a última vez, ele tratou eles sempre com bondade, com amor, lembrando dessa qualidade tão importante. Excelente, irmão Ian, bem lembrado. E agora? Irmã Vanessa Garcia. E Jesus sempre ensinou pelo seu exemplo, né? E não foi diferente nessa ocasião, quando ele foi corrigir ali eles, em vez de ele ser arrogante ali, se sentindo superior ali na situação ao dar o conselho, na verdade ele fez isso de uma forma amorosa, mostrando como eles deveriam tratar uns aos outros. Muito bom, Vanessa. Irmão Machado, Rogério Machado. E completando o que a irmã disse, né? Ele deixou o exemplo e falou de como que eles teriam que agir. E ele usou o exemplo dele, né? Que ele não veio para ser adorado, para ser servido, né? Ele serviu os discípulos. Então eles tinham que agir da mesma maneira como ele fez. Excelente. Um belo exemplo para os anciãos, né? Estão sendo incentivados a treinar novos, né? Então, precisam treinar os novos assim como Jesus, né? Com paciência. Mas ele não serve. Já tentei 3 vezes com ele, não dá mais. Não. Jesus, se nós lermos o Evangelho, até pouco antes de Jesus morrer, eles ainda estavam lá disputando quem ia ser o maior entre eles, né? Parece que só entenderam isso depois que Jesus morreu, né? Muito bom, vamos ao parágrafo 14. Sem dúvida, Jesus levou em conta a cultura em que os apóstolos foram criados. Eles cresceram num ambiente onde os líderes religiosos ensinavam que alguém só era importante se ocupasse uma posição de destaque na sociedade. Além disso, os líderes judeus se consideravam melhores que os outros. Jesus reconhecia que tudo isso podia afetar a maneira como os apóstolos encaravam a si mesmos e a outros. Jesus sabia que os discípulos iam errar e foi paciente com eles porque não tinha dúvidas de que tinham um bom coração. Por isso, os ensinou a ser mais humildes e a mostrar amor uns pelos outros, em vez de sempre tentarem ser mais importantes. Em que ambiente os apóstolos cresceram, irmã Natália Zacarias? Então, conforme Mateus 23:6, Jesus disse que os líderes religiosos dos seus dias, eles gostavam dos lugares mais destacados nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas. Então, os apóstolos, de uma certa forma, eles refletiam o ambiente, a cultura e a sociedade que eles viviam, onde alguém só era importante se ocupasse uma posição de destaque na sociedade. Por isso que eles se sentiam melhores do que outros. Isso, muito bom. Irmão Valmir Domingues. E Jesus, como escritor, reconhecia isso, ele sabia que isso acontecia, então ele ponderava tudo isso e usava da melhor maneira a situação. Isso, excelente, Valmir, muito bom. Irmão Valdecir Banhoski. Aqui vem falando, primeiros assentos na sinagoga. Lado direito, uma arquibancada com quatro degraus, segunda, lado esquerdo, 4 degraus, igual tinha aí 2 bancos, atrás 3 degraus. Então, esses líderes ficavam sentados ali, e tinha o palestrante, e as pessoas comuns
Pedro, porque eles eram como Jesus, ficava no centro da sinagoga, sentado no chão. Quando os apóstolos começou a andar com Jesus, falou, opa, filho de Deus, agora eu vou ser grande, então vou começar a sobressair sobre outras pessoas. Aí foi onde Jesus falou, não é bem assim. Isso, muito bom. O vídeo, primeiros assentos, né? Tava 2 assentos bem pertinho lá do instrutor da sinagoga, né? Irmão José Antônio Luiz. Fica para nós bons exemplos, né? Porque uma atitude egoísta de alguns dos primeiros, olha o que desencadeou, né? Uma controvérsia muito grande, né? E Jesus focou no quê? Ele não quis trocar os apóstolos, ele focou naquilo que eles tinham de bom, no coração deles, né? E os ensinou, os corrigiu e tudo deu certo, né? Excelente, irmão José Antônio. Irmã Rosa Maria Gaudi. E Jesus só conseguiu lidar com essa situação porque ele usou de perspicácia, né? Jesus conseguiu entender o que estava envolvido por detrás daquela situação, né? Como já foi comentado, o costume de cada um deles, a maneira como eles foram criados, a imperfeição deles. Jesus analisou tudo isso antes de aconselhá-los, né? E o que se sobrepôs no conselho de Jesus foi o seu amor e a sua bondade. Um exemplo sem dúvida, né? Isso, obrigado, irmã Rosa. É isso mesmo. Irmão Carlos Barbosa. Então Jesus sabia que eles evidentemente iam errar, pelo histórico todo que os irmãos comentaram aí, né? Mas ele teve que ter paciência e ensinou a eles a importância de ser humilde e amar uns aos outros, é o que fica para nós também. E que fica para nós como anciãos também, né? Ao treinar outros, ser pacientes e exercer o amor. Excelente, irmão Barbosa, excelente aplicação. Como podemos imitar o exemplo de Jesus? Já vimos como Jesus agiu. E agora, como pôr isso na prática? Parágrafo 15. Podemos aprender muito do que aconteceu com Tiago e João. Pedir posições de destaque no reino realmente foi errado. Mas os outros apóstolos também estavam errados, pois permitiram que a situação os dividisse. Apesar disso, Jesus tratou todos os 12 apóstolos de maneira bondosa e amorosa. Qual é a lição? É verdade que os erros dos outros podem nos afetar. Mesmo assim, é importante controlar o modo como reagimos. O que pode nos ajudar a reagir de maneira correta? Quando ficamos chateados com o irmão, podemos nos perguntar: por que eu fiquei tão incomodado com o que ele fez? Será que isso mostra que eu preciso melhorar em algum ponto? Será que esse irmão está passando por alguma dificuldade? Mesmo que eu ache que tem motivos para estar chateado, será que posso mostrar amor simplesmente perdoar? Quando tratamos os outros de maneira amorosa, mostramos que somos verdadeiros seguidores de Cristo. O que podemos aprender com o que aconteceu com Tiago e João? O que nós podemos aprender? Irmão Richard Zaraikizik. Então, o que Tiago e João fizeram foi realmente errado. Mas e os outros 10? Qual foi a atitude deles, né? Então, provavelmente, eles não controlaram o modo ali de pensar na hora de responder aquela provocação, por assim dizer. Então, eles ficaram irados. Então, nós vemos nos parágrafos anteriores até que eles entraram várias vezes em discussões acaloradas, né? Acho que a discussão acalorada é quando um levanta a voz para o outro, fala alto, ofende, né? Então, o parágrafo nos ensina, então, que nós temos a lição de como nós reagimos ao quando somos ofendidos, né? Ao quando somos insultados, nós sentimos ofendidos pelos outros irmãos. Excelente. Irmão Ricardo. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo que é apropriado uma redundância, né? Jesus aconselhou a gente a fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Às vezes a gente faz autorreflexão dos outros, né? A gente quer pensar como a pessoa está pensando, o que ela ia dizer, né? A gente foi bem, é uma autorreflexão. É nós que temos que mudar ou nós que temos que perdoar. Excelente, irmão Ricardo. Irmã Laís Alves. E aqui o parágrafo até incentiva para a gente se perguntar, né? Por que a gente ficou tão incomodado com o que aquele irmão fez? Será que isso mostra que eu preciso melhorar em algum ponto? Então, quando eu estava preparando, eu pensei nisso, né? Todas as vezes que eu fiquei chateada, quando você vai meditar, você percebe que você podia ter aprimorado alguma característica sua, né? Então, às vezes diz muito não só sobre a pessoa, sobre a atitude dela, mas diz muito sobre nós. Como que a gente vai reagir àquela situação? Excelente, irmã Laís. Irmão Ricardo Gaudi. E que contraste com o que o mundo ensina, né? Tem um ditado popular que diz que toda ação tem uma reação. Então nós, como cristãos, devemos tomar cuidado em não sermos contaminados com esse tipo de conceito. Até resgatando o comentário da Laís, é importante nós fazermos uma autoanálise e meditar se em algumas circunstâncias nós temos esse tipo de ação. Jesus tinha habilidade de ver o coração, a intenção
ali dos apóstolos e entender tudo que estava por detrás da ação e reação deles. Mas nós não temos com os nossos irmãos. Por isso é importante sempre refletir a base dessas perguntas, porque a gente sabe que agir dessa forma, nós estamos mostrando verdadeiro amor pelos nossos irmãos. Excelente, irmão Ricardo. Irmão Edilson Hudson. E Jesus também ele trata todos eles com igualdade. Não é porque um começou a discussão, tomou partido de um começou, talvez eles começassem a alegar algumas coisas assim, né? Quem começou essa discussão. Mas Jesus não, foi imparcial e ensinou essa lição de amor a todos eles. E é assim que nós devemos fazer também, independente do que esteja acontecendo ali, né? Principalmente os anciãos com os irmãos. Excelente, irmão Hudson. Irmã Mariana Sampaio. Ainda sobre uma dessas perguntas que tem aqui de reflexão, será que isso mostra que eu preciso melhorar em algum ponto? O que foi que eu refleti sobre isso, né? Muitas vezes eu posso ter no coração um sentimento ruim, não sou capaz de demonstrá-lo, mas se alguém faz, eu me chateio. Foi o caso dos 10 apóstolos, né? Eles não fizeram uma atitude ruim de falar com Jesus, mas eles tinham o mesmo sentimento dos outros porque se irritaram com eles. Então, isso é importante também, porque quando eu meditar nisso, eu vou ter mais paciência com meu irmão, porque por mais que eu controle de não agir, né, de forma errada, mas eu tenho um sentimento ainda a ser melhorado no meu coração. Excelente, muito bom. Irmão Rafael Zacarias. E a última pergunta também é bastante interessante, né? Ela diz assim, mas mesmo que eu tenha motivos para estar chateado, será que eu posso mostrar amor e simplesmente perdoar? Talvez os apóstolos, os outros 10, poderiam ter feito isso, né? Quer saber? Deixa para lá. Mas não foi isso que eles fizeram, eles reagiram de uma forma má. Então é uma excelente lição para nós também. Pode ser que numa situação a gente tenha razão, mas será que não vale a pena perdoar, demonstrar amor e deixar para lá? Excelente. A gente ouve um discurso, belas aplicações. Às vezes a nossa reação humana, primeiro pensar que esse discurso era bom para fulano. Será que ele veio na reunião? Devemos pensar, é bom para mim. Como é que aplica para mim? Porque você não pode mudar ninguém, né? Para mudar nós mesmos já é difícil, né? Precisa ter muita oração e muito estudo. E a gente ainda luta, né? Então, mantenha o foco no seu coração, né? Muito bem, parágrafo 16. O exemplo de Jesus também nos mostra a importância de tentarmos entender os nossos irmãos. É verdade que Jesus podia ler corações, mas nós não conseguimos fazer isso. Mesmo assim, podemos ser pacientes com as imperfeições dos nossos irmãos. Algo que vai nos ajudar é conhecê-los melhor. Veja uma experiência. O que mais podemos aprender com o exemplo de Jesus? O que mais aprendemos? Irmão João Cunha. Então nós aprendemos que Jesus, ele podia ler os corações das pessoas, né? Ainda mais no caso daqueles apóstolos que agiram daquela maneira. Mas como nós não podemos ler corações, nós devemos esforçar para entender melhor nossos irmãos, e isso exige esforço da nossa parte. E essa ocasião é quando nós estamos reunidos no salão, ou até mesmo no serviço de campo, né? Excelente, irmão Cunha. Obrigado. Irmã Laine Zarakizik. O parágrafo anterior também falou que a gente não sabe se o irmão está passando por alguma dificuldade, né? Então, a gente procurar saber também por que o irmão agiu dessa maneira, né? Será que aconteceu algo grave com ele? Procurar saber, entender os motivos por que ele agiu assim, né? E não agir da mesma forma. Obrigado, mamãe. Parágrafo 17. Um superintendente de circuito que serve na África Oriental se lembra de um irmão que parecia ter uma personalidade difícil. O que o superintendente fez? Ele disse: em vez de evitar aquele irmão, eu decidi conhecê-lo melhor. Ao fazer isso, ele descobriu que, desde criança, aquele irmão tinha passado por várias dificuldades na vida, e isso afetava a maneira como ele tratava os outros. O superintendente continuou dizendo: quando eu entendi como foi difícil para esse irmão fazer mudanças na sua personalidade para lidar melhor com os outros, e quantas mudanças ele já tinha feito, eu comecei a admirá-lo e nos tornamos muito amigos. A verdade é que quando fazemos nosso melhor para entender como nossos irmãos se sentem, é mais fácil amá-los. Como conhecer melhor um irmão ajudou um superintendente de circuito. Quem gostaria de relatar essa experiência para nós? Irmão Almeida, Fernando Almeida. Então esse irmão, ele cita, né? Esse outro irmão tinha uma personalidade muito difícil, né? Então ele, na vez de se afastar desse irmão, ele procurou se aproximar e conhecer melhor esse irmão. E dessa forma ele passou a conhecer a personalidade desse irmão e até mesmo a entender
por que ele era daquele jeito, né? Isso se dava pela forma como ele foi educado, como ele foi criado na sua vida, e então tinha talvez algumas dificuldades, né? E esse irmão então passou a entender essa situação, e ele ficou realmente, quanto mais conhecia o irmão, mais ele ficava admirado do irmão. Ele tinha ali um probleminha ali pequeno, mas ele tinha tanta virtude de tantas coisas que ele mudou na vida dele, que esse superintendente ele passou a ser um grande amigo desse irmão. Excelente, obrigado, irmão Fernando, por comentar isso para nós. Irmão Gabriel Gomes. É interessante que no parágrafo passado, quando fala sobre conhecer o irmão, usou o texto de Provérbios 25, né, que compara esses pensamentos como águas profundas. E esse parágrafo 17 comprovou isso, né? Dificilmente o superintendente descobriu isso ao cumprimentar o irmão na reunião, por exemplo, né? Cumprimentou o irmão e falou: agora eu sei que você tem problema quando era criança. Provavelmente foi no serviço de campo, os dois conversaram muito, talvez almoçaram juntos, né, tomaram refeição, até com que o irmão se sentiu à vontade para externar o que aconteceu com ele. Então, quando o parágrafo, né, tanto 16 quanto 17, fala para nós conhecermos nossos irmãos, para entendermos as imperfeições, é conhecer mesmo, né, passar tempo de qualidade para nós conseguirmos realmente puxar essas águas profundas do coração do irmão. Obrigado, irmão Gabriel. Parágrafo 18 agora. Pode ser que você ache necessário resolver a situação com o irmão que te ofendeu, mas antes seria bom se perguntar: será que eu conheço todos os fatos? Ele fez isso de propósito mesmo? Será que eu já cometi um erro parecido? Se eu conversar com ele, o problema que estou tentando resolver vai ficar pior? Se tirarmos tempo para pensar nessas perguntas, é bem provável que cheguemos à conclusão de que a melhor coisa a fazer é ser amorosos e simplesmente esquecer o assunto. Então, primeiro vamos responder essa pergunta, né? Que perguntas devemos nos fazer se o irmão nos ofendeu? Agora, eu fui ofendido. Então, o que eu faço? Que perguntas eu preciso meditar antes de agir? Irmão Sérgio Santos. A primeira é: será que eu conheço todos os fatos? Isso. Outra pergunta? Irmã Flaviana Machado. Então, será que ele fez isso de propósito mesmo? Isso. Outra pergunta? Aproveite. Márcia Dias. Será que eu já cometi um erro parecido? Essa pergunta é boa, hein? Mais uma? Letícia Gomes. Se eu conversar com ele, o problema que estou tentando resolver vai ficar pior? Às vezes a coisa piora, né? Ainda mais quando a gente vai lá já acusando a pessoa, né? Não vai lá para estabelecer a paz. Vamos ler esse texto, Provérbios 26, 20, depois você comenta para nós. Onde não há lenha, apaga-se o fogo, e onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Qual é a lição? Qual é a lição aqui? É irmã Magali Monticelli? A lição aqui é que é provável que nós vamos chegar à conclusão de que a melhor coisa a fazer é sermos amorosos e simplesmente esquecer o assunto. Excelente, irmã Magali, muito bom. Parágrafo 19. As testemunhas de Jeová provam que são verdadeiros discípulos de Jesus, porque mostram amor entre si. E cada um de nós prova que é seguidor de Jesus quando mostra verdadeiro amor pelos irmãos, apesar das imperfeições deles. Quando fazemos isso, outros podem perceber que somos a religião verdadeira e vão querer adorar o nosso amoroso Deus. Por isso, estamos decididos a continuar mostrando o amor que identifica os cristãos verdadeiros. Muito obrigado, irmão Zacarias, pela excelente ajuda que nos deu com a leitura dos parágrafos e dos textos bíblicos. O que você está decidido a fazer depois desse estudo? Agora é pessoal. Irmã Milka Venâncio. A continuar mostrando amor, né, pelos nossos irmãos, apesar das imperfeições deles, porque ninguém é perfeito, né, todos temos defeito. Então, nós temos que tomar o cuidado de não magoar, né, o outro, e se formos magoados, a perdoar. Excelente, irmã Milka. Tenho certeza que você resumiu o sentimento de todos aqui. Irmã Valéria? E também, meditando, quando eu preparei o estudo, eu pensei em estar decidida a continuar seguindo o exemplo de Jesus, tratar todos os irmãos com bondade e respeito. Excelente, irmã Valéria Vreck. Obrigado por seu comentário. Muito bem, qual é a sua resposta? Vamos tentar lembrar dos pontos altos do nosso estudo. Como o amor identifica os verdadeiros seguidores de Jesus? Como o amor identifica, irmão Paulo Formes? Por eles amarem seus irmãos mais do que a si mesmo, ao ponto de dar a sua vida por eles, e que esse amor seria observado por todos.
Excelente, irmão Paulo. Como Jesus mostrou amor pelos apóstolos. Como Jesus mostrou amor pelos apóstolos. Irmão Tiago Brizola. Então, Jesus sabia que todos os apóstolos eram imperfeitos. Então, ele sabia que os discípulos eles iam errar e foi paciente com eles, porque não tinha dúvidas de que tinham um bom coração. Excelente, Tiago, muito bom. Como podemos imitar o exemplo de Jesus? Como é que podemos imitar o exemplo de Jesus? Irmã Carol Gomes. Por conhecer melhor nossos irmãos, assim como Jesus fez com seus apóstolos, por sermos pacientes com as imperfeições deles e assim como Jesus mostrar amor pelos nossos irmãos, apesar das suas imperfeições. Excelente, irmão Carol. Muito obrigado. Queremos agradecer muito a participação dos irmãos, seus comentários bem preparados, tornou o estudo bem claro e animado. Muito obrigado mesmo. Facilitar, tá bom? Muito bem, vamos encerrar entoando um cântico. Os que desejarem poderão ficar de pé. O cântico 17, Eu Quero, baseado em Lucas 5,13. Depois o irmão Carlos Araújo vai nos representar em oração a Jeová.